Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou fazer mais uma recomendação de um quadrinho que eu acabei de ler. Lex Luthor, Homem de Aço. Lex Luthor, o Homem de Aço. Quadrinho que saiu aqui pela coleção da Eagle Moss, DC Comics, coleção de graphic novels. E esse quadrinho, ele é bastante elucidativo. Porque você pega um personagem muito famoso dos quadrinhos de super-heróis e aborda ele com uma profundidade e para além de algo muito fantasioso. Isso aqui foi publicado originalmente em 2005 e é uma edição muito bacana, papel bom, capa dura, volume 12 da coleção, escrito pelo Brian Azzarello, escritor que eu gosto muito, arte do Libermejo, gosto muito da arte dele aqui nesse quadrinho, e como eu falei, aqui nós temos o Lex Luthor contando o ponto de vista dele e como ele enxerga o mundo. Né? E cara, eu gosto muito do que o Brazzarello faz aqui. Para começar, não tem nenhum peso de cronologia. Você não precisa ter lido absolutamente nada. Você não precisa ter lido absolutamente nenhum quadrinho da sua vida. Tá? Tudo que você precisa saber é que o Lex Luthor, empresário, com muito dinheiro, cheio da grana, é o mais famoso inimigo do Superman. Pronto. Pode ler a história. Tranquilinho. Então, esse primeiro mérito, não tem nenhum peso de cronologia. Segundo mérito, o personagem aqui é muito bem desenvolvido. A gente entende o ponto de vista dele. Não concorda, mas a gente entende o que se passa nessa carequinha. Nesta linda carequinha, né? E por se tratar do ponto de vista dele, as aparições do Superman e até do Batman também, elas são sempre aparições sombrias, como se fossem dois monstros mesmo. Né? O Superman sempre com os olhos vermelhos, eles sempre voando acima da população. Sempre acima daqueles que estão embaixo. É assim que o Luthor vê ele. O Luthor não entende como um alienígena, um ser de fora, consegue ser mais aclamado do que ele. Isso é inadmissível. Então, e aqui nós vemos ele criando uma forma de vida para combater este Superman, para protegê-lo, alguém que o obedeça, alguém que o ame e que ele ama, alguém em que ele dá esperança, que é esta personagem aqui, a Esperança, que é como ela é batizada. E a esperança dele é desmoralizar o Superman, mostrar que ele é quem deveria ser adorado, ele é o superior, ele é o homem que, entre aspas, se fez por si só, né? E cara, eu acho a arte desse quadrinho maravilhosa. É um quadrinho, não chega a ser muito pesado, mas é um quadrinho que não parece ser um quadrinho de super-herói. Ele é quase algo fora da curva, né? Aqui você vê toda a ambição do Luthor, a inveja dele,
E você vê a maneira como ele trata as pessoas. Começa ele cumprimentando o faxineiro, né? Dizendo para o faxineiro que pode chamar ele pelo primeiro nome, né? Então você pensa, nossa, como ele tá bonzinho aqui. Mas depois mostra como ele trata as pessoas que não concordam com as atitudes dele. E aí você vê que não, ele não é bonzinho. Ele só trata bem quem está abaixo dele. Quem faz o que ele manda. Quem não representa nenhuma ameaça pro poder dele. Ou seja, ele é um empresário padrão. É isso. Né? E ele vê esse reino dele, a popularidade dele, ameaçada quando chega o Superman. E começa a questionar os métodos dele, né? E esses métodos, né, de o fim justifica os meios, é mostrado nesse quadrinho. Só que ele não é tratado como um vilão megalomaníaco, maluco, que veste uma armadura, que é um cientista louco. Não. Claro, ele tem, claro, ele ainda tem ali o seu laboratório secreto, mas não é algo muito cartunesco, é uma coisa um pouco mais palpável do que o padrão de super-heróis costuma ser, né? E esta edição o final do quadrinho também é muito interessante porque ele não tem aquela batalha épica. Não, esse não é o plano dele em nenhum momento, de ter aquela batalha épica, aquele confronto final. Não, essa não é a ideia do quadrinho e esse nem é o plano dele. Tem uma participação muito boa do Homem-Brinquedo, que o Homem-Brinquedo ele é tratado... Homem-Brinquedo é um vilão do Superman, né? Aqui ele acaba sendo um peão no tabuleiro de xadrez do Luthor, né? E aqui ele é tratado como um personagem com problemas psicológicos muito fortes, né? Poucas vezes o personagem foi trabalhado de uma maneira tão escrota. Aqui ele é sujo, ele é feio. Não é aquele carinha que ele mesmo parece um brinquedinho que tinha no desenho animado. Não, aqui o Homem-Brinquedo ele é sujo, ele é escroto, ele é obeso, ele tem sérios problemas psicológicos. Ele é pedófilo. Daí a relação com brinquedos e com crianças. Isso, só que, claro, ele não é o vilão principal, então isso até não é tão trabalhado, mas poderia render um quadrinho próprio com esse personagem. Aqui fica uma coisa mais pincelada, né? Ainda assim, eu acho uma baita história. Bem escrita, bem desenhada. Realmente gostei muito dessa edição. E tem uma participação do Batman, mas e também do Bruce Wayne, né? Mais até como Bruce Wayne, mas ela não é assim tão relevante para a história. E tem, de quebra, nesta mesma edição, tem como extra, eu adoro esses extras, a história de 1940 da primeira aparição do Lex Luthor, né? Dos criadores do Superman, né? O Jeremy Siegel e Joe Shuster, né? Uma história aí do meio, uma história aí 1940, meio da Segunda Guerra Mundial, e a história, claro, fala de guerra. Capaz que não, né? Segunda Guerra Mundial aí estourando, né? E nós temos a primeira aparição do Lex Luthor, que era bem diferente, né? Era um tiozinho com cabelo ruivo, completamente diferente, assim.
uma historinha que vale a curiosidade, assim. Como eu falei, eu adoro que essa coleção da Eagle Moss, ela trouxe essa ideia de cada edição vir uma história antiga, com a origem de algum personagem ou com a primeira aparição de algum vilão e tal. Essa é uma ideia legal. Eu gosto desses resgates históricos, assim. E a Eagle Moss fez isso em cada edição. Tem uma edição com o Lobo, que mostra a primeira aparição do Lobo. Tem a origem do Batman, tem a história de origem do Superman. Enfim, eu gosto bastante dessa coleção. Para mim, o único defeito dessa coleção foi não ter colocado o nome do autor e do desenhista logo na capa, ou no verso mesmo. Não, você tem que abrir a edição para ver quem escreve, quem desenha e tal. Fora isso, uma baita edição. Gostei muito da história, ainda não tinha lido ela. Dizem que outra história muito boa do Lex Luthor é a biografia não autorizada. Essa eu ainda não li. Mas enfim. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Comenta, curte, compartilha. Um forte abraço e até mais.